Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Viver a Vida, Viver é Melhor. Hoje nós vamos falar sobre oração, o poder da oração na nossa vida. E se você ainda não é inscrito, inscreve no nosso canal, ative o sininho e receba todas as notificações. Vem comigo! Oração, pedido, súplica, prece. Tem uma passagem no Evangelho de São Mateus que diz assim: e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Orai sem cessar. Tem uma passagem dos Tessalonicenses que diz isso. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre oração, o quanto é importante a gente rezar, a gente orar. E Deus quer isso, essa intimidade com Ele. E qual é a oração certa a se fazer? Como receber milagres de Deus? Sabe, se adquirirmos um pouco de sabedoria, eu posso afirmar para vocês que foi pelos momentos difíceis que passamos e não pelos momentos mais fáceis. Hoje eu posso olhar para trás e ser agradecida por tudo que passei. E no momento que passava, eu não era agradecida. E tem momentos ruins e difíceis que eu passei que eu não desejaria passar de novo. Mas hoje eu sei que foram esses momentos difíceis que me fizeram crescer espiritualmente, emocionalmente. Então eu tenho que ser agradecida, porque Deus teve a vitória sobre tudo isso. E hoje eu estou aqui, feliz por ter tido experiências onde eu me encontrei com Deus. É incrível quando você passa por momentos difíceis e não tem nada e ninguém que possa te ajudar. E Deus está lá pronto para te atender, para te socorrer, para te fortalecer. Saiba de uma coisa: você nunca estará pronto para o milagre enquanto não tiver um problema que ninguém possa resolver. O que acontece muitas vezes é quando temos um problema, nós queremos um apoio das pessoas, queremos um socorro das pessoas e corremos para o telefone falar com alguém. Olha, estou passando por isso, o que você acha? O que eu posso fazer? Deixa eu te falar uma coisa. As pessoas têm problemas que elas mesmas não conseguem resolver. Como é que elas vão resolver o seu problema? Então eu quero dizer para você, vá direto a Deus, peça para Ele, reze, ore e acredite que Deus vai fazer o melhor para a tua vida. As graças e as bênçãos para a sua vida, Deus já separou, Deus já reservou para você. Então por que você não requer isso? Por que você não pede a Deus? Deus quer que você peça para Ele. Muitas pessoas não pedem porque não acreditam que vão receber. Outras pessoas porque se acham indignos. Outras pessoas porque não merecem. Outras pessoas porque pecaram. E quando pecam, o inimigo fica o tempo todo falando para você no teu ouvido: para que você vai pedir? Você não merece, você é um pecador. Você não vai receber nada. É tudo que Ele quer. É te fazer você sair da graça. Ele não quer que você reze, Ele não quer que você fique nessa intimidade com Deus. Muitas pessoas não sabem o poder da oração. A oração é uma violência contra o inimigo. E contra o inimigo que vem com violência contra nós temos que lutar com violência, e é com a oração. Nós não precisamos ficar o tempo todo se fazendo de vítima, de não merecedores desse amor de Deus. Se nós pecamos, se nós se arrependemos, se nós pedimos perdão, se nós endireitamos nosso caminho, por que não receber graças e bênçãos de Deus? Por que não pedir para Ele? Nós nunca vamos ser merecedores de um amor tão grande que foi esse, dar seu único filho para morrer por mim e por você. Sem Deus, todos nós somos miseráveis.
Mas Deus está falando na palavra, pede e receberás. Você pode ter uma vida abundante aqui nesse mundo. Por que você quer ser miserável? Por que você fica o tempo todo se culpando? Sabe o que você tem feito? Aquilo que o inimigo quer. Falar o tempo todo no seu ouvido que você não é nada. Mas você é. Por Jesus Cristo, nós fomos filhos amados de Deus. Nós somos filhos amados de Deus. E se somos filhos, nós somos herdeiros e co-herdeiros de Cristo. Então por que você acha que você não merece nada? Está na hora de pedir, e pedir bênçãos, e pedir graças. Está na hora de louvar. Para de murmurar. Para de se sentir o pior das criaturas. Deus pode te restaurar. Endireita o teu caminho. Para de pecar, se arrependa. Acredita que Deus tem misericórdia por tua vida, que te perdoou. O negócio é que Deus te perdoa. Quem não que se perdoa é você. Deus já te perdoou. Então por que você não se perdoa? Quando nós sabemos que a oração tem um poder imenso, que Deus nos dá esse poder através da oração para vencer o inimigo pode vir nos atacar, ele não nos abala mais, ele não nos impressiona mais, ele não nos destrói mais. Porque em Deus nós somos mais que vencedores. Nada poderá nos destruir. E sabemos que nos momentos difíceis, em Deus, é que tudo vai passar. Que às vezes pode demorar um pouco, mas vai passar. Isso deixa o inimigo furioso. Porque você espera, mas espera em Deus. Você se fortalece em Deus. O que o inimigo quer o tempo todo é te tirar a paz. Então ele sempre vai trazer circunstâncias que fazem tirar a tua paz. Mas se você estiver em oração constante, ele não pode te abalar. Ele não pode roubar a tua paz. Porque ele vai saber que Deus supre todas as suas necessidades. Como está escrito na carta de São Paulo aos Filipenses. Deus supre todas as nossas necessidades. Por que você vai ficar preocupada? Porque o inimigo fica o tempo todo falando para você que você não é nada, que você não merece, que você tem que ter uma vida miserável. Então, o que eu quero falar para você, que quando você estiver naqueles momentos difíceis, você tem que rezar e rezar com força. Mas não precisa pedir para a tribulação passar. Você precisa pedir para Deus para perseverar. Porque é isso que São Paulo nos fala. Ele nunca pediu para Deus tirar os problemas dele. Ele pediu para ser firme, forte e perseverar. E é isso que nós temos que fazer também. É perseverar. É ser perseverantes. E se nós não conseguimos isso humanamente, é por isso que Deus vem nos socorrer. Por isso que nós temos que pedir a Deus. É em oração, reze com força, peça. E Deus virá em teu socorro. O problema é que nós rezamos errado. E se nós rezamos errado, não podemos ter um milagre na nossa vida. E não adianta pedirmos para o inimigo nos deixar em paz, porque ele não vai nos deixar em paz. E se ficarmos pedindo para ele deixar em paz, nós não estaremos na vontade de Deus. O inimigo não era o problema de Jesus. Não se sabe, não tem nenhuma passagem nas Escrituras que diz que Jesus, quando iria sair para anunciar, antes ele se preparava para expulsar o inimigo, os demônios. Porque Jesus sabia, tinha certeza que Deus estava com ele, que o Espírito de Deus estava com ele. Ele tinha rezado para isso, ele tinha orado para isso. Jesus era aquele que orava o tempo todo, então ele tinha certeza. Então ele não tinha medo do inimigo. E por que você e eu temos medo? Porque talvez falta rezar, falta orar mais.
Nós precisamos estar repleto do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos estar fortalecidos na oração. E o inimigo não terá poder sobre mim nem sobre você. Precisamos viver essa vida em oração, porque a oração tem que ser para nós como um respirar. Na carta de São Paulo aos Efésios diz assim: com orações e súplicas, orai em todo tempo, no Espírito, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração. Quanto tempo você reza? Quanto tempo você ora? 10 minutos pela manhã, na hora do almoço, de vez em quando eu lembro. A sua oração tem que ser como respirar. Quanto tempo você trabalha? Quanto tempo você dorme? Quanto tempo você come? 24 horas é exagero, porque você não sabe o poder que a oração tem. Porque não temos essa intimidade com Deus, por isso que achamos que isso é um exagero. Porque a oração devia ser uma conversa com o meu amado o tempo todo. E não algo como um dever, como uma obrigação. Não, eu tenho que rezar para deixar Deus satisfeito. Não é isso. Rezar não pode ser um dever, uma obrigação. A minha sobra, o meu tempo de sobra. Não. A oração é a sua vida, é a sua proteção, é seu repouso, é sua paz, é seu direcionamento, é as suas decisões. Então, quanto tempo eu devo rezar? Sempre. Então, eu não devo rezar só quando eu vou à igreja, ao sábado, ao domingo, ou um dia na semana. Deus está dentro de você. Você tem um espírito que se comunica com o Espírito de Deus. Você tem o tempo todo para falar com Deus. E você deve começar a exercitar isso. Falar com Deus quando vai, quando volta, quando anda, quando deita, quando levanta. É a todo momento. E qual o tamanho da minha oração? O que eu devo orar? É o tamanho da sua necessidade. É o tamanho do momento de louvor. Não importa se é curta, se é longa. Agora sabemos que uma oração muito longa pode perder o sentido dela. Porque chega num tempo a gente não sabe nem por que estamos rezando, orando. Mas tem que ser uma oração justa. Não precisa nem ser curta e nem ser grande. Como diz na palavra, o que importa é uma oração sincera de um homem justo. O que Deus quer é a tua sinceridade. O que Deus quer é a verdade das tuas palavras. Não precisa ser bonita, não precisa ser cheia de intelectual. Ela precisa ser verdadeira, sincera, de um homem justo. Muitas vezes queremos enfeitar muitas nossas orações, principalmente quando estamos perto de outras pessoas. Queremos parecer bons, intelectuais, espirituais, fervorosos. Você não precisa parecer para ninguém. A sua oração, ela tem que ter intimidade, como quem tem essa intimidade com Deus. Então ela é simples, é direta. Deus sabe de tudo que tem dentro do teu coração. Deus sabe quem você é. Você não precisa fingir, você não precisa aumentar, parecer algo que você não é. Deus quer é você com uma oração simples, direta, com essa intimidade, essa verdadeira intimidade com Ele.
Essa oração sincera de um homem justo não quer dizer que esse homem justo é um homem que nunca pecou, não é um homem que tenha sido pecador, mas é um homem que reconhece esse pecador e se reconcilia com Deus por Jesus Cristo. Então, é essa oração que Deus quer. Mas se você começa a rezar, a orar constantemente, mais tempo do que você já era acostumado a rezar, a orar, cuidado com o inimigo, não vai deixar de te atacar. E ele vai ficar falando o tempo todo para você, para que rezar tanto? Para que rezar pouco? Ele vai tentar te enganar. Se você reza pouco, ele vai falar que você reza pouco. Se você reza muito, ele vai tentar te enganar. Para quê? Então, esteja atenta aos ataques do inimigo. E o que ele quer nos fazer acreditar que não sabemos fazer nada direito, que fazemos tudo errado, porque dele foi tirado a glória e ele quer que nós não tenhamos também. Então nós temos que lutar, dizer basta, basta para os enganos do demônio. Nós não precisamos rezar por isso, por aquilo, naquele momento, naquela hora. Não precisamos ter motivo para rezar, mas nós temos que rezar o tempo todo. Se você está precisando de algo, apresente a Deus as tuas necessidades. Se você não está precisando de algo, agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito, por Ele estar trabalhando na sua vida, por Ele estar resolvendo aquilo que você não pode resolver. Nosso Deus é um Deus impossível. Aquilo que eu não posso, Deus faz por mim. Se eu preciso de sabedoria para tomar decisões, para direcionamento, tenho que pedir a Deus. Então eu tenho que rezar, eu tenho que orar. Como Deus vai poder atender às minhas necessidades se eu não peço? Deus quer ver eu pedir. Ele quer saber que eu quero que Ele me ajude. Mas é inacreditável o que nós fazemos diante de uma situação difícil que passamos. Nós reclamamos, nós murmuramos, nós questionamos a Deus. Por que Deus não faz nada? Cadê Deus nessa hora? Mas não paramos para rezar, orar e pedir a Ele: venha, Senhor, em meu socorro. Por quê? Nós só fazemos isso como se fosse uma última alternativa, depois de reclamar, depois de murmurar, depois de questionar. Nós falamos: não vai ter jeito, vou ter que parar e rezar. A oração não é a última alternativa, é a primeira, é a única solução para a nossa vida. E sabe por que isso acontece? Porque não acreditamos no poder da oração, não acreditamos no Deus do impossível. Nós acreditamos no que nós fazemos. Por isso que muitas vezes nós tomamos decisões erradas. Por isso muitas vezes nós batemos a cabeça. Porque nós nunca acreditamos que quem tem que controlar a nossa vida é Deus e não nós. E daí nós nos sentimos cansados, fadigados, exaustos, os nossos fardos muito pesados para carregar. Mas nas Escrituras, Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e eu os ajudarei. Ele quer nos ajudar. E esses fardos podem se tornar muito leves. Mas a nossa vida parece um fardo muito pesado, porque nós queremos carregar sozinho. Deixe nas mãos de Deus e Jesus vai nos ajudar a carregar esses fardos.
A tua vida não precisa ser pesada, a tua vida não precisa ser triste, a sua vida não precisa ser uma tortura. Vinde a mim todos vós. Tem uma passagem na carta de São Paulo aos Filipenses que diz assim: não vos inquieteis com nada, mas apresentai a Deus todas as vossas necessidades, pela oração e súplica, em ação de graças. Peça a Deus e o teu fardo ficará mais leve. Se você crê que tudo está nas mãos de Deus, então nada será impossível. Você não precisa se preocupar, porque Deus está trabalhando, está fazendo para que isso aconteça. Creia que Deus tem o melhor para você. Se está demorando um pouco, é porque talvez não é a hora certa. Se Deus não te der com o tempo aquilo que você está pedindo, é porque Deus tem algo melhor para você. Porque Deus sempre tem coisas muito maiores do que os meus olhos possam ver e os meus ouvidos possam ouvir. É assim que diz as Escrituras. Para de pensar que Deus não fez porque você é indigno, porque você não merece, porque você é um pecador. Nós todos somos pecadores. Ninguém merece se não for da vontade de Deus, se não for no amor de Deus, na misericórdia de Deus. Nós não somos merecedores, mas Deus quer nos fazer merecedores pela graça, pela misericórdia, por Jesus Cristo que morreu por mim e por você. Para de achar que você não merece nada nessa vida. Então por que você veio nessa vida se Deus te prometeu vida em abundância? E se eu compreender isso, eu não preciso ficar perdendo noites de sono, porque eu sei que Deus está cuidando de tudo. Deus fará o melhor para a minha vida. Não tem por que eu me preocupar. Eu peço e Deus me atenderá. E se Ele não me atender, é porque Ele tem algo melhor para mim. E se Ele não me atender agora e demorar um pouco para me atender, é porque agora não era a hora. Não é pela força, não é pela violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. No Evangelho de São Marcos diz assim: portanto eu digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim sucederá. Está na palavra de Deus. Peça, acredita que Deus vai realizar, vai te dar e você vai receber. E Ele vai te dar e você vai receber. Coisas boas Deus tem preparado, guardado e reservado para aqueles que o amam. Deus, Ele é poderoso e quer nos dar além, a mais, infinitamente mais do que podemos pensar, do que podemos pedir ou esperar. No entanto, se não estamos pensando, nem pedindo e nem esperando nada, Deus não pode ir além. O poder infinito de Deus está além das minhas forças, da minha capacidade. Por isso que Ele é o Deus do impossível. No entanto, eu preciso pedir, eu preciso pensar coisas boas, eu preciso esperar coisas boas e não temer coisas ruins. Tem coisas na nossa vida que nós precisamos mudar, algumas atitudes, alguns pensamentos. É necessário mudar, porque senão Deus não poderá fazer nada por nós. Porque ao contrário de pensar positivamente, pensar coisas boas, nós tememos problemas, tememos coisas ruins, tememos más notícias. E por que não pensar boas notícias, pensar coisas boas para a nossa vida, para os nossos filhos?
Muitas vezes o problema está nas nossas expectativas, o que nós esperamos, o que nós temos esperado da vida. Só coisas ruins? Nós temos que ter expectativas de coisas boas. Deus não tem pensamentos ruins, não deseja preocupações, sofrimento, tristezas. Não, Deus é o Deus do bem, é o Deus do amor, o Deus da bondade, Deus da paz, da tranquilidade. Então, por que nós, que somos chamados filhos de Deus, temos pensamentos negativos em vez de ter pensamentos bons, pensamentos positivos? Está na hora de mudar. Deus te dará o que pede o teu coração. Então, esteja atento àquilo que você tem pensado, àquilo que você tem desejado para a tua vida. É melhor pedir algo grande para Deus e receber metade do que você pedir algo pequeno e receber completo. Não é verdade? Então peça a Deus aquilo que está no teu pensamento, os teus desejos, os teus sonhos. E daí você pergunta, mas eu posso pedir qualquer coisa? E se não for da vontade de Deus? Se não for da vontade de Deus, Ele não vai te dar. Então você peça aquilo que você pensa, aquilo que você deseja, os teus sonhos. E se não for da vontade de Deus, Ele não vai te dar. E então, se você for rezar pedindo algo e não receber, tem duas possibilidades que você pode pensar. A primeira é que não era da vontade de Deus ou não era o momento certo que Ele pudesse te dar. A outra é que Deus tem algo muito maior para você. Agora, para de pensar sempre, eu estou errada, eu estou em pecado, eu não mereço, Deus não vai fazer nada para mim. Porque é assim que muitas vezes e muitas pessoas pensam que não merecem. Deus te conhece, Deus sabe daquilo que é melhor para você. Para de pensar coisas ruins. Deus não tem pensamentos ruins. Agora, se você está com problemas, não fuja de Deus. Procure a Deus, busque a Deus, fale com Deus. Agora, se você tiver com problemas, peça ajuda a Deus, não fuja dele. Vá a Ele, se humilhe, peça perdão, se arrependa dos seus erros, da sua estupidez. Se volte para Ele, endireite seu caminho, peça ajuda e Ele vai te ajudar a consertar aquilo que você bagunçou. Peça ajuda a Ele. Peça em nome de Jesus Cristo que morreu por mim, por você. Assuma a responsabilidade sobre o teu erro. Diga para Deus, eu errei, mas em nome de Jesus me perdoa. Eu contraí dívidas e agora eu não sei nem como pagá-las. Eu fui violenta com meus filhos. Como eu posso mudar isso? Senhor, meu matrimônio, eu falei demais. Eu ofendi meu esposo, eu ofendi minha esposa. E agora minha vida virou uma bagunça. Senhor, me dê sabedoria para saber consertar as coisas. Vem em meu socorro, me ajuda. Olha, nós como pais, às vezes nós, mesmo sendo ruins, nós damos coisas boas para os nossos filhos. Então, o Pai, nosso Deus, que é Deus maior, de bondade, de misericórdia, você acha que Ele vai nos deixar perdido, aborrecido, em tristeza e quer nos ver noites e noites sem dormir? Não. Deus quer poder te ajudar, mas Ele só vai poder te ajudar se você chegar a Ele e entregar o seu coração com sinceridade. Fala para Ele.
Se entregue nas mãos dele, senão ele não vai poder fazer nada. Ele te deixa livre, mas ele quer ver você pedir, ele quer ver você se voltar para ele. Diga a verdade para Deus. Peça a Deus: Senhor, fica comigo hoje. Senhor, eu preciso de ti. Supra as minhas necessidades desse dia. Vem em meu socorro, me ajuda. Dá-me sabedoria para consertar as coisas, de como resolver as coisas. Olha, Deus nos conhece por dentro e por fora. Ele sabe dos nossos pensamentos, das nossas palavras, mesmo antes de dizê-las. Então, Ele quer te ajudar. Obrigada, meu Deus, obrigada, Jesus, porque conhece as minhas fraquezas, fraquezas humanas. Intercede por mim junto ao Pai e Deus te ouvirá. Porque Ele sabe tudo, mas o que Ele quer é um coração sincero de um homem justo. Seja como Bartimeu, cego, que grita quando Jesus passa: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então aqueles que estavam próximos diziam: Fica quieto, cala a boca, não grita, não incomoda Jesus. É como se o inimigo quisesse nos enganar o tempo todo. Você não merece. Para que você está pedindo? Ele não vai fazer o que você quer. Você é um miserável, você é um pecador. Você pecou, você acha que você merece alguma coisa? Nós somos todos pecadores e Deus sabe disso. Deus sabe das nossas misérias. Nós deixamos de ser miseráveis se nós temos Deus dentro de nós. E Jesus sabe e veio e morreu por mim e por você. Ele sabe das nossas misérias humanas. Não deixe que o inimigo te engane e faça como Bartimeu, grite mais alto: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus vai parar, fica em silêncio e fala: quem me chamou? Quem me gritou? Escuta. Grite alto, grite com força, fale com Deus, peça a Jesus misericórdia, que interceda junto ao Pai. Então Jesus vai perguntar: o que queres que eu faça? Então você pode falar o teu pedido, faça. Agora, quando rezar, tome cuidado para não fazer duas coisas ao mesmo tempo. Rezar para algo e amaldiçoar. Porque muitas vezes é isso que nós fazemos. Às vezes rezamos pelo país e amaldiçoamos o país. Rezamos pelos governantes e falamos mal dele. Rezamos por alguém e julgamos a pessoa. Isso não é ser cristão. Você precisa rezar e acreditar que Deus já está providenciando, que Deus está direcionando tudo para ser concluído. Você tem que acreditar, rezar e acreditar. Não rezar e ficar preocupado, não rezar e duvidar. Tem que rezar e acreditar que Deus já está providenciando tudo. Você tem que rezar e acreditar que Deus está dando direcionamento para tudo. Tranquilize, descanse. Deus está fazendo por você. A carta de Santiago é bem clara quando diz assim: cobiçais e não tendes, então matais. Buscai com avidez, mas nada conseguis obter. Então vos entregueis à luta e à guerra. Não possuís porque não pedis. Então não queira fazer as coisas por suas próprias forças. Por muito tempo eu quis fazer as coisas por minhas forças. Meu matrimônio, meus filhos, meu trabalho, a minha vida. Nada deu certo. Não funciona assim. As coisas têm que vir de Deus, têm que vir do alto. Se eu quero que alguma coisa mude, eu mudar,
meu esposo mudar, meus filhos mudar, alguma coisa mudar na minha vida, eu tenho que pedir a Deus, e se for da vontade de Deus, porque muitas coisas, elas são para o nosso crescimento, elas são para a nossa salvação. Então talvez Deus não vai te atender, mas não é porque Ele é ruim, mas é porque assim Ele quer te ver você crescer espiritualmente, emocionalmente. Então vale a pena deixar as coisas nas mãos de Deus. Não queira fazer as coisas por suas forças, porque como eu, por muito tempo, lutei e nada consegui. A gente perde tempo demais tentando mudar as coisas. A verdade é que o inimigo vai tentar o tempo todo nos distrair. Ele nunca vai nos deixar em paz. Ele vai sempre nos perturbar. E é o tempo todo, durante todo o dia, para nos distrair do nosso propósito, para que a gente não cumpra o propósito que nós viemos fazer. Então, por muitas coisas, por uma xícara de café, por 10 minutos no trânsito, por uma discussão com o filho, pela escola, o pai ou a mãe que falou demais. Então o inimigo vai querer o tempo todo nos distrair para que a gente não cumpra o nosso propósito. Nós temos que estar atento mesmo ao nosso dia e ver aquilo que é para nós fazermos e aquilo que tem nos distraído do propósito de Deus. E se tivermos foco no propósito, maturidade espiritual, Ele não nos incomodará mais. Ele não nos distrairá mais do nosso propósito. É como aquelas experiências que já tivemos e não nos fere mais, não nos machuca mais, porque ali nós tivemos maturidade espiritual. Então, essa maturidade nós precisamos ter em tudo na nossa vida, para que Ele não nos distraia do nosso propósito. Então, se eu disser que confio em Deus, mas estou preocupado, não estou confiando em Deus. Se eu disser que confio em Deus, mas eu estou entristecido com a situação, é porque eu não acredito que Deus está resolvendo as coisas. Porém, quando eu confio em Deus, eu posso entrar no descanso. Só entra no descanso, só repousa quem acredita em Deus, quem confia que Deus trabalha, que Deus está fazendo o melhor, que tem o controle de toda a sua vida. Experimente entrar no descanso de Deus, experimente repousar, mesmo diante das tribulações. Então entregue a sua vida nas mãos de Deus, acredite que Ele está no controle da sua vida, que Ele tem o melhor para você. Tenha essa intimidade com Deus através da oração, sendo uma oração sincera. Fale a verdade para Ele. Diga as suas necessidades para Deus. Agradeça logo pela manhã. Agradeça durante todo o dia por tudo na sua vida. E quando tiver que pedir, peça a Deus. Acredite que Ele te dará o que for melhor para você. Viva hoje na alegria